Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Assim como tinha prometido em sala de aula, vamos resolver as outras questões. Eu acho que na sala de aula a gente resolveu, eu acho que a letra B dá 10, né? Que aí na sala de aula eu chamei número 1. E essa aqui eu chamei de número 2 na sala de aula. E eu acho que essa aqui eu resolvi. Eu acho que a letra C, se não me engano. Mas aqui eu vou dar uma repassada por todas elas e ainda de brinde vou resolver essa número 12 aqui para vocês. Então vamos lá. Na questão 10, pede para resolver pelo método da substituição o seguinte sistema. Então a letra A aqui, vamos trocar aqui para amarelo, ficar mais visível. A letra A, o meu sistema é x mais 5y igual a 3 e na verdade, acho que eu vou copiar isso aqui, vamos resolver em outra folha. Deixa eu apagar aqui. Vamos resolver em outra folha. Eu vou recortar isso aqui. Recortar a letra A. E vou colocar na nova folha aqui, para a gente ganhar espaço. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai resolver por substituição, como eu falei para vocês em sala de aula, a gente dá prioridade em isolar a variável que tenha um coeficiente menor multiplicando. Nesse caso aqui, eu tenho a minha equação 1 e a minha equação 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolando a variável x na equação 1, nós vamos ter o seguinte. Então, o x é igual, o 3 vai ficar do lado dele, né? E aquele 5y que está aqui, somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, aqui eu vou deixar quietinho aqui, e agora eu vou pegar essa expressão em x e vou substituir na... Então, substituindo na equação 2, para a gente usar as duas equações, né? O que nós temos? Então, 2 vezes x. Então, quem que é o x? O x eu acabei de obter ele isolando aqui na equação 1 como sendo 3 menos 5y. Observe que eu coloco entre parênteses, porque depois eu vou desenvolver o 2 vezes o 3 e o 2 vezes o menos 5y. Continuando a equação 2 aqui, ó, eu vou escrever o 3y igual a 13. Agora eu cheguei numa equação somente na variável y. Então, agora eu consigo resolver quem é o y para essa equação. Então, agora, 2 vezes 3 vai dar 6. 2 vezes menos 5y vai dar menos 10y. O 3y eu vou reescrever igual a 13. Agora, eu vou juntar variável com variável, deixar aqui do lado esquerdo, e esse 6 aqui eu vou passar para o lado direito. Então, aqui vai ficar como? Isso aqui implica menos 10y mais 3, então vai ficar menos 7y igual a 13 que está do lado dele, e esse 6 que está aqui positivo, ele vai vir para o lado de cá negativo. Então, eu vou ficar com menos 7y igual 13 menos 7, então deu 7 positivo. Então, o y vai ser quem? 7 positivo dividido por menos 7. Como a gente sabe que mais dividido por menos é menos, então o y é igual a menos 1. Então, essa é a resposta para y. Bom, como eu tenho y, agora eu posso voltar aqui nessa equação aqui, ó, e descobrir quem que é o x. Então, assim, o x é quem? É 3 menos 5 vezes o y, só que o y vale menos 1. Aqui eu tenho menos vezes menos, tá vendo? Menos vezes menos é mais, então o x implica que o x é igual a 3 mais, né? 5 vezes 1, 5, então deu x igual a 8. Então, qual que é a minha solução? A minha solução é o par ordenado, ou seja, quem é que satisfaz essa equação aqui? Tanto a equação 1 quanto a equação 2 ao mesmo tempo, é quando o x valer 8 e o y valer menos 1. Então, essa é a minha solução para minha letra A. Bom, voltando aqui na minha letra B, vamos recortar a letra B. Vamos resolver ela de novo. Eu vou colocar aqui na nova folha, deixar ela aqui em cima.
Bom, aqui, o que acontece? Aqui é mais aqui eu tenho novamente a equação 1 e tenho a equação 2, duas equações. Aqui é aconselhável isolar o y, né, na equação 2. Então, eu vou isolando. Lembrando que você pode isolar qualquer variável em qualquer equação. Então, isolando o y na equação 2, o que eu tenho? Então, você vê, esse y está negativo. Então, é melhor eu passar ele para o outro lado da igualdade e deixar o 6x quietinho do lado dele, do lado esquerdo. O 4, ele vai mudar de lugar, porque eu quero isolar o y, então o 4 vai vir para cá negativo. E o y que estava negativo do lado esquerdo, ele vai como y positivo, ou seja, eu já fiquei com o y isolado, bonitinho do lado direito. Ele vale 6x, que ficou quietinho do lado esquerdo, e o 4, que veio para o lado de cá, com sinal trocado, menos 4. Agora, o que eu vou fazer? Substituindo esse y que eu encontrei aqui na equação 1, substituindo y na equação 1, o que eu tenho? Na equação 1, nós temos, bom, então 5x mais 3 vezes y. Quem que é o y? O y, eu acabei de descobrir, isolando ele na equação 2, que ele é 6x menos 4. Isso aqui é igual a 11, né, na equação 1. Então, agora vamos lá. 5x, deixei quietinho, agora eu vou desenvolver esse vezes esse vezes esse. 3 vezes 6x vai dar 18x. E 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Então, isso aqui é igual a 11. Bom, aqui eu fiquei com a equação somente em x, eu vou juntar agora o x. Então, eu tenho 5 mais 18, eu vou ter 23x. Esse 12, ele vai para o outro lado com sinal trocado, então é igual a 11 mais 12, que ele está negativo aqui, né? Então, eu tenho que 23x é igual a 23. Então, aqui eu descubro que o x é 1, né? Ou seja, 23 dividido por 23, ou seja, o x vale 1. Bom, como eu descobri quem que é o x, eu posso voltar aqui nessa equação e descobrir o y. Assim, 6 vezes 1, que é o valor de x, menos 4 é igual a y. Então, o y vale quanto? 6 menos 4, então o y vai valer 2. Bom, quem que é a solução? A solução que satisfaz o sistema, ou seja, a equação 1 e a equação 2 ao mesmo tempo, é quando o x vale 1 e o y vale 2. Bom, voltando aqui, vamos para a letra C. A letra C, vou colocar aqui na nova página. Aqui os coeficientes, como vocês podem ver, nenhum vale 1, né? Ou seja, tem um número 2, menos 5, 5, 3, multiplicando, não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar, por exemplo, aqui eu tenho a equação 1 e a equação 2, como de praxe. Aí, o que acontece? Eu vou, voltando aqui, eu vou isolar o x aqui na equação 1. Deixa eu fazer um traço mais fino aqui. Isolando o x na equação 1, o que eu vou ter? Equação. Temos. Então, observe, 2x é igual a 5y, né? Porque o zero, esse 5y está negativo, ele vai passar para o outro lado, vai somar com zero, vai dar 5y. Então, quem que vai ser o x? O x vai ser 5y dividido por 2. Não tem problema ficar em fração. 5 dividido por 2 também é 2,5, é um número, pode deixar dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituindo x na equação, tá vendo aqui o x em função de y, aí eu vou substituir na equação 2. O que nós vamos ter? Ó, 5 vezes x, mas só que o x vale 5y sobre 2, mais 3y, que eu estou reescrevendo a equação 2, né? Só estou substituindo o valor de x, eu estou colocando 5y sobre 2 no lugar dele, igual a 4. Aqui eu vou fazer a multiplicação usual, normal.
Esse 5 aqui é como se fosse multiplicação de fração. Quando não tem nada aqui embaixo, é como se tivesse 1, né? Então, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, multiplicação de duas frações. Então, 5 vezes 5y vai dar 25y, e 1 vezes 2 vai dar 2. Então, 25 meios de y, mais 3y é igual a 4. Aqui, o que eu tenho? Quando não tem nada aqui, é como se tivesse 1, né? Então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum para poder, eu tenho uma soma de fração aqui, então, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que vai ser 2. Então, vou fazer um traço grande do mínimo múltiplo comum. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 25y vai dar 25y, mais 2 dividido por 1 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6y. Isso aqui igual a 4. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma igualdade de duas razões aqui, como não tem nada, é como se tivesse 1, né? Então, quando eu tenho igualdade de duas razões, eu tenho uma proporção, aí tem a regra do multiplicar cruzado, que a gente aprendeu lá atrás. Então, multiplicando cruzado, vai ficar o quê? 1 vezes isso aqui vai dar ele próprio, 25 mais 6 dá 31y, e 2 vezes 4, né, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, o y vai ser 8 dividido por 31. Pronto. Eu tenho esse valor para y. Como eles são primos entre si, então não dá para simplificar, o 8 e o 31. Agora, eu tenho que voltar aqui para descobrir quem que é o x. Assim, quem que vai valer o x? O x é 5 meios vezes o y. O y é 8 sobre 31. Como é que eu multiplico duas frações? Numerador vezes numerador, 5 vezes 8, 40. 2 vezes 31 dá 62. Aqui, se você quiser simplificar, dá, né? Ou seja, 40 dá para dividir por 2. 40 por 2 dá 20 e 62 por 2 vai dar 31. 20 e 31 são primos entre si. Então, a solução aqui vai ser 20 sobre 31 e 8 sobre 31. Então, essa é a solução para o sistema da letra C. Qualquer momento você pode parar o vídeo para poder estar copiando ou fazendo alguma pergunta, se ficou em dúvida, que eu estarei respondendo na medida do possível. Última letra D. Bom, vamos lá. Aqui também eu posso isolar tanto x quanto y na equação 1 ou na 2, porque aqui não tem... Vamos escolher o menorzinho aqui, que é o 2. Vou isolar o x na equação 2. Então, eu vou isolando x na equação 2. Opa, 2 algarismo romano. Nós vamos ter. Então, vamos lá. 2x igual... o 5 ficou no lugar dele, né, do lado direito. O 3y negativo vai para o outro lado positivo. Então, o x vai ser igual 5 mais 3y, todo mundo dividido por 2, né? Porque tem um 2 multiplicando. O x, então, vai passar dividindo. Então, esse aqui é a expressão para x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituindo x na equação 1. O que a gente vai ter? 3 vezes o x. Então, o x é 5 mais 3y, todo mundo sobre 2. Então, 3 vezes isso. Menos 4y igual a 1. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação. Lembra quando não tem nada aqui? É como tem 1, né? Então, o 3 vai multiplicar o numerador vezes o numerador, denominador vezes denominador. Então, vai ficar o quê? 3 que multiplica o numerador, 5 mais 3y, dividido por 1 vezes 2, que é 2. Então, ficou simplesmente isso aqui. Agora, aqui você pode distribuir, porque tem uma multiplicação aqui, distribuindo com a soma. Então, isso aqui, menos 4y, igual a 1. Agora, vamos distribuir ali. 3 vezes 5 vai dar 15, e 3 vezes 3y vai dar 9y. Todo mundo dividido por 2.
menos 4y igual a 1. Novamente, eu tenho aqui um mínimo múltiplo comum entre 2 e 1 para tirar, porque tem uma subtração de fração aqui. Então, o que acontece? Fazendo o traço grande da fração, o mínimo é 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes o numerador, então vai repetir o numerador. Menos 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4y, então deu 8y, igual a 1. Novamente, multiplicando cruzado, né? Quando não tem nada é 1. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, vai ficar... Aqui pode juntar, né? Ou tem 9y menos 8y, vai ficar 15 mais y só, né? Porque 9 positivo menos 8. Isso aqui é igual, então, 1 vezes isso é isso aqui, e 2 vezes 1 é 2. Então, aqui o y vai valer quanto? 2. Esse 15 que está positivo, ele vai vir para o outro lado, negativo. Então, o y vai valer menos 13. Menos 13. Pronto. Se eu tenho menos 13, aí eu tenho que voltar aqui nessa expressão para encontrar o x. Então, vamos subir. Opa, vamos subir aqui um pouquinho, ou para cá, para o lado direito. Do lado direito aqui. Então, vamos lá. Ó, quem que é o x? O x é 5 mais 3 vezes y, ou seja, menos 13, todo mundo dividido por 2. Então, x é igual a 5. Ó, quanto que vale 3 vezes menos 13? Vale menos 39, dividido por 2. Então, x vai valer quanto? 39 negativo, tirando 5, vai ficar 34 negativo, dividido por 2. Então, o x vai valer menos 17. Então, a solução é menos 17 para x e menos 13 para y. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ver se cabe todo mundo aqui na tela. Acho que quase deu para caber todo mundo aqui na tela. Aí você pausa o vídeo para copiar. Voltando, então resolvemos as 4, agora vamos resolver pelo método da adição. O método da adição é um pouquinho diferente, que a gente tenta multiplicar uma equação, ou talvez as duas equações por um determinado número, de forma que quando você soma uma com a outra, uma variável cancela e você fica com apenas uma variável para poder resolver. Então, vamos pegar essa letra A aqui, ó, agora o método da adição. Então, olhando para essas duas equações aqui, ó, de cara, eu já posso somar sem multiplicar por nada, né? Por quê? É como se você estivesse multiplicando por 1, né? Ou seja, o efeito nulo, né? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Porque quando você soma essas duas, imagina que você somou aqui, passou o traço de soma. Opa, coloquei mais certinho aqui. Você colocou o traço de soma aqui, ó. E aí, quando você soma, você vai cortar esse 3y negativo com esse 3y positivo. E aí, quando você soma, você vai somar x com mais 4x vai dar 5x, igual a 4 com mais 6, que dá 10. Então, daqui de cara, você já acha que o x vale 10 sobre 5, você acha que o x vale 2. Ou seja, achando que o x vale 2, você pode vir tanto na equação 1 quanto na equação 2 e substituir. Por exemplo, vamos substituir na equação 1. Substituindo na equação 1, o que nós temos? Então, no lugar do x vai ficar 2 menos 3y igual a 4. Então, esse 3y está negativo, então eu vou passar ele para cá para ele ficar positivo, e esse 4 está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Então, vai ficar 2 menos 4 é igual a 3y. 2 menos 4 vai dar menos 2, igual a 3y. Então, aqui o y vai valer menos 2 terços. O 3 passa dividindo, né? Então, a solução aqui para esse sistema é x igual a 2 e y menos 2 terços. Ok? Voltando à questão, a letra B. A
letra B. Ó, olhando aqui, o que acontece? Eu tenho que escolher um número para multiplicar ou a equação 1, ou a equação 2, ou dois números diferentes para multiplicar a equação 1 ou a equação 2, de forma que a soma possa cancelar. Então, aqui, por exemplo, para a gente cancelar o x, basta eu multiplicar essa equação 2 por menos 3. Por quê? Menos 3 vezes 3x vai dar menos 9y. Então, isso aqui vai virar um sistema equivalente a 9x menos 5y igual a menos 7, ou seja, não modificou nada a equação 1. E a equação 2 está sendo multiplicada por 3. Então, eu vou multiplicar por 3, menos 3 aqui, vou multiplicar por menos 3 aqui, e vou multiplicar por menos 3 aqui também. Então, vai ficar menos 9x, menos 3 vezes menos 7, então vai dar mais 21y, e menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Agora eu posso somar. Lembrando que multiplicar uma equação de um sistema por uma constante não nula gera um sistema equivalente em que tem a mesma solução do sistema original. Então, aqui eu posso cancelar isso aqui. Aí, 21 menos 5, né? Porque aqui ficou 21 positivo. Menos 5 vai dar 16y. E aqui, quando você soma também, né? 9 com 7 deu, ó, os dois são negativos, então deu menos 16. Então, aqui o y vai ficar menos 16 dividido por 16. Então, o y vai valer menos 1. Pronto. Encontrei o valor de y. Agora, substituindo o y igual a menos 1 na equação 1, por exemplo, poderia ser na 1 ou na 2. Na equação 1, o que nós temos? Ó, 9x menos 5 vezes o y, só que o y vale menos 1, igual a menos 7. Então, 9x, ó, menos com menos aqui vai dar mais. Então, mais 5 é igual a menos 7. Então, 9x é igual... Ó, esse 5 está positivo, ele vai vir para cá negativo. Então, menos 7 menos 5. Então, 9x implica que é igual a... Ó, 5 com 7 menos 12. Então, quem que vai ser o x? Menos 12 sobre 9. Se você quiser simplificar, quem que vai ser o x? Dá para dividir aqui por 3, né? Menos 4 terços. E aí eu vou ter a minha solução como sendo menos 4 terços e menos 1. Bom, essa é a letra B. Agora, voltando na letra C. Letra C, vamos recortar a letra C. Essa aqui, acho que a gente resolveu na sala de aula, eu acho. Aí, o que acontece? O que eu tenho que cancelar aqui, né? Qual número que eu multiplico para poder ficar com... cancelar o x ou cancelar o y? Talvez aqui seja interessante, por exemplo, 3 e 4. Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 ou 2 e 5? 2 e 5, por exemplo, é 10, né? 10 divide 2 e divide 5. Então, talvez seria interessante eu multiplicar essa equação por 5 para fazer menos 10 aqui no y, e multiplicar essa aqui por 2, positivo, para poder fazer 10y positivo, para cortar. Ou eu poderia multiplicar essa primeira aqui por menos 4, aí aqui ia ficar menos 12x, e multiplicava essa aqui de baixo por 3, positivo, que aí ficaria 12x. Também daria para fazer com qualquer uma das possibilidades. Vamos fazer com essa primeira aqui, ó. Então, multiplicando por 5, então 5 vezes 3 aqui vai dar 15x, 5 vezes menos 2 vai dar menos 10y, e 5 vezes 1 vai dar 5. Multiplicando por 2, 2 vezes 4x vai dar 8x, 2 vezes 5x vai dar 10y, ou x não, y, né? 2 vezes 5y, 10y, igual a 2 vezes 2, 4. Pronto, agora já está no jeito de somar, né? Somando vai cortar o y, né? E aí vai ficar 8 com mais 15 vai dar 23x igual a... Aqui eu tenho 5 com mais 4, 9. Então, x vai dar 9 sobre 23. Bom,
não dá para simplificar, né? Que já são primos entre si. Agora eu vou substituindo esse valor de x que eu encontrei, né? 9 sobre 23, por exemplo, na equação 1. Lembrando que poderia ser na equação 1 essa primeira, viu, gente? Sempre eu considero a equação 1 como a primeira e a 2 como sendo a de baixo. Na equação 1, nós temos, então, 3 vezes x, que é 9 sobre 23, menos 2y igual a 1. Aqui, quando não tem nada, é 1, né? Então, 3 vezes 9 vai dar 27, dividido por 1 vezes 23, que é 23. Menos 2y igual a 1. Aí é melhor eu pegar esse 2y e passar para o lado de lá, para ele ficar já positivo, e pegar o 1 e passar para o lado de cá, para ele ficar negativo. Então, vai ficar 27 sobre 23 menos 1, né? Porque o 1 passou para cá, igual o 2y, que era negativo, foi para o outro lado positivo. Aqui eu preciso tirar o mínimo, né? Porque tem uma soma, uma subtração de fração. O mínimo entre 23 e 1 é 23. 23 dividido por 23 vai dar 1. 1 vezes 27, 27, menos 23 dividido por 1 dá 23, vezes 1, 23. Então, isso aqui é igual a 2y. 27 menos 23 vai dar 4. 4 sobre 23 é igual a 2y. Então, esse 2 vai passar para lá dividindo, né? Porque ele está multiplicando o y. Então, vai ficar y é igual a... Ó, o 2 vai passar dividindo. Então, eu tenho 4, 23 dividido por 2. Esse 2 aqui é como se fosse 2 sobre 1. Como que a gente divide duas frações? A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o y vai dar 4 vezes 1 dá 4, e 23 vezes 2 dá 46. Ou simplificando, o y vai valer, dá para dividir por 2, né? 2 sobre 23. Então, qual que é a minha solução? O meu x é 9 sobre 23, e o y é 2 sobre 23. Beleza? Lembrando que a qualquer momento você pode pausar o vídeo, né, para poder tentar entender melhor, para copiar, e se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Letra D, a última, né? Letra D. Essa D, eu vou fazer o seguinte, como ela não está no formato padrão, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as variáveis primeiro, para depois a gente começar a responder a questão. Então, isso aqui é equivalente. Esse y, vou deixar letras de um lado e número do outro. Então, vou deixar aqui 8x. Esse y negativo que está aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, menos 4y, mais y, né? Esse y que está negativo aqui, igual, o 1 vai ficar quieto, e esse menos 2 que está do lado de cá, vai para o outro lado como mais 2. Na equação de baixo, eu vou ficar com 3x. Esse 6x que está do lado de cá, eu vou passar ele para lá negativo. Esse 2y que está positivo vai passar para o outro lado negativo, igual. E esse 2 que está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, aqui dá para juntar 8x, ó, menos 4y com mais y, então dá menos 3y, e 1 mais 2 dá 3. Aqui, 3x com menos 6, então sobrou menos 3, menos 2y igual a 2. Então, agora esse aqui está no sistema padrão que a gente está acostumado a trabalhar. Agora, eu olho para os sistemas, está vendo que esses camaradas são primos entre si. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, para cortar o y, eu posso multiplicar essa equação aqui por... para dar 6, por exemplo, eu posso multiplicar ela por 2 positivo, aí vai dar menos 6y. E essa aqui eu gostaria que desse 6y positivo. Então, eu vou multiplicar por menos 3, né? Porque menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6y. Então, o sistema que eu vou obter vai ser o seguinte, multiplicando por 2, essa equação vai dar 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6y, igual 2 vezes 3, esse vezes esse, né? O último aqui vai dar 6. Agora, multiplicando por menos 3.
Menos 3 vezes esse aqui, ó, vai dar 9 positivo, né? 9x positivo. Menos 3 vezes menos 2 aqui, ó, vai dar o mais 6 que eu tô querendo. E menos 3 aqui por último, né? Vezes 2 vai dar menos 6. Agora sim eu posso somar, né? Quando eu somo, vai cortar aqui. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 com mais 9 vai dar 35x, né? 16 com mais 9 vai dar 35x. E quando você soma aqui, deu zero. Então, para nossa surpresa, o x vai valer zero, né? Porque zero dividido por 35. Se o x vale zero, você pode substituir em qualquer uma dessas equações aqui. Por exemplo, nessa primeira aqui, ó, substituindo na equação 1, substituindo na equação 1. A equação 1 é sempre a primeira ali, né? Ó, vai ficar 8 vezes 0 menos 4y igual a 2. Opa, igual a 2 não. Menos 2, né, ainda. Menos 2 igual a 1 menos y. Então, esse aqui é 0. Então, aqui eu fiquei com quem? Eu fiquei com menos 4y. Esse y vai vir para cá positivo, igual a 1. E esse 2 vai vir para o outro lado aqui positivo. Então, aqui eu fiquei com menos 3y. E desse lado aqui eu fiquei com 3. Então, aqui eu descubro que o y vai valer 3 dividido por menos 3, então o y vai valer menos 1. Então, a solução do meu sistema é 0 e menos 1. Beleza? Vamos ver o último aqui. Acabou, né? Vamos ver essa questão 12 aqui. Uma pessoa possui apenas moedas de 25 centavos e de 50 centavos, num total de 31. Então, eu vou chamar de X a moeda de 25 centavos. Então, vamos chamar de X a moeda, a quantidade de moeda, né, de 25 centavos. E vamos chamar de Y a quantidade de moedas de 50 centavos. Eu sei que o total de moeda, falando aqui, né, ou seja, quando você soma a quantidade de moeda de 25 com a quantidade de moeda aqui de 50 centavos, a pessoa tinha 31 moeda. E aí ele falou que o número de moedas de 25 centavos, ou seja, o X, ele excede o Y, né, que é a quantidade de moeda de 50 centavos, em 5 unidades. Então, se eu retirar 5 unidades das de 25 centavos, fica exatamente a quantidade de moeda de 50 centavos. Ou seja, é o que está falando aqui, ó. O número de moeda, que é o X de 25 centavos, excede, né? Se excede, se eu retiro o que excede, fica igual. Então, se eu pego e retiro 5 moedas da quantidade de 25 centavos que eu tinha, eu fico igual à quantidade de moedas de 50. Bom, aí eu já tenho o quê? Um sistema de substituição, ou seja, se eu pego esse Y e substituo aqui, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter x mais, quem que é o y? O y é x menos 5, igual a 31. Então, x mais x vai dar 2x, menos 5, né? Igual a 31. Então, 2x é igual, esse 5 vai passar para o outro lado, então vai ficar 36. Então, 2x é igual a 36, x é igual a 18. Eu descubro que a pessoa tem 18 moedas de 25 centavos. Agora, quantas moedas de 50? Ou seja, o y vai ser 18 menos 5, ou seja, 12 moedas. Então, eu tenho 12 moedas, 12 não, né? 13, né? 13 moedas de 18 menos 5, 13 moedas de 50 centavos e 18 moedas de 25. Então, qual que tá o dinheiro que essa pessoa tem, né? Essas 13 moedas aqui de 25 centavos, se você multiplicar isso aqui por 50 centavos, vai dar R$ 6,50. E isso aqui, se você multiplicar por 0,25, que é a quantidade, que é a moeda de 25 centavos, você vai encontrar a quadra 4 moedas dá R$ 1, então 16 dá 4,50. R$ 4,50. Então, a quantidade total de dinheiro que a pessoa tinha é 4 mais 6, 10, 10 mais 50 mais 50, R$ 11. Então, R$ 11, letra C. Está até marcada aqui a letra C.
deve ter resolvido, quando eu peguei o livro, deve ter resolvido essa questão já. Beleza? Então, ficando alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima.